Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos e continuando o nosso estudo de hoje, nós vamos agora à questão número 128 e na questão número 128 nós vamos entrar no título do assunto chamado Anjos e Demônios, onde Kardec questionava os espíritos sobre a existência de como são esses anjos e demônios, se é que eles existem. E na questão número 128, Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: os seres que chamamos de anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? Ela está perguntando, existem esses anjos em uma categoria, depois que nós vimos aí as categorias de espíritos? E os espíritos respondem o seguinte: não, esses são espíritos puros. Esses são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então ele está dizendo que os anjos são os espíritos puros daquela escala que a gente viu anteriormente, daquelas classes, e eles alcançaram todas as perfeições. E Kardec faz a seguinte consideração: a palavra anjo revela, geralmente, a ideia da perfeição moral. Entretanto, se aplica frequentemente a todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Diz-se o bom ou mau anjo, o anjo de luz ou o anjo das trevas. Nesse caso, é sinônimo de espírito ou de gênio. Ele está associando a várias culturas, religiões, Nós a tomamos aqui na sua boa acepção. Na questão número 129, Kardec faz a seguinte pergunta: os anjos percorrem todos os graus da escala? E a resposta dos espíritos é a seguinte: percorreram todos os graus, mas, como já dissemos, alguns aceitaram suas missões sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram um tempo mais ou menos longo para alcançarem a perfeição. Como nós falamos nos assuntos anteriores, os bons espíritos, os espíritos puros, os puros, eles percorreram todas as mesmas dificuldades que eu e você percorremos e alcançaram a perfeição. Que aí, como a gente costuma dizer na crença popular, são os anjos. Na questão número 130, Kardec faz a seguinte pergunta: se a opinião que admite seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errônea, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Ele está perguntando, se tem muitas opiniões aí que acreditam em seres perfeitos, criados já perfeitos, não são os seres que evoluíram, criados perfeitos. Como é que essa opinião, essa crença aí se espalhou por todos os povos, se na verdade os espíritos estão dizendo que não existe, seres criados perfeitos? E o espírito responde: fica sabendo que teu mundo não existe de toda a eternidade, e que muito antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Os homens acreditam que eles foram sempre assim. Então veja, nós aqui pequeninos na Terra, sempre acreditamos que nós somos, o ponto máximo da humanidade, da espiritualidade e do universo. E nós não somos. Então, muito antes da própria criação do planeta Terra, já existiam espíritos que evoluíram em outros planetas, que já alcançaram a pureza de espírito e que estão no grau do que a gente pode chamar popularmente de angelitude. E aí é claro que esses espíritos vindo para cá, na visão dos seres humanos aqui, encarnados ainda em evolução, ficam parecendo anjos. Mas Deus não os criou perfeitos, criou igual a nós. E eles evoluíram com o passar das eras. Na questão 131, Kardec diz o seguinte: há demônios no sentido que se dá a palavra? Ou seja, aquele ser criado para o mal, que está lá existindo só para isso. E os espíritos respondem o seguinte: se houvesse demônios, olha a lógica que eles usam, se houvessem demônios, seriam eles obra de Deus. E Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes?
Então ele dá um checkmate aqui em Kardec, né? Se existem esses seres maus, seria permissão de Deus, né, que eles tenham existido criados maus. E Deus não é injusto, então, portanto, não existem. E eles continuam a resposta. Se há demônios, eles habitam em teu mundo inferior e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e creem lhes serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Então ele está associando ainda a religião, né? Aquelas pessoas que cometem abominações em nome de Deus, ele está dizendo, esses são demônios, seriam o equivalente a demônios. E Kardec faz considerações aqui a esse tema que nós vamos ler até o final, para depois comentar. A palavra demônio não implica na ideia de espírito mau, senão na sua significação moderna, porque a palavra grega daimon, da qual se origina, significa gênio, inteligência. Se emprega para designar os seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Por demônios, segundo a significação vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Seriam como todas as coisas, criação de Deus. Ora, Deus é soberanamente justo e bom. Nunca esqueçam que isso aqui é um princípio lógico da doutrina espírita. Deus é soberanamente justo e bom. Então, qualquer coisa que a gente questione que vá contra um desses princípios, então não é uma crença verdadeira, tá? Deus é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por sua natureza e condenados por toda a eternidade. Se não são obras de Deus, seriam, pois, como ele, de toda a eternidade, ou então haveria várias potências soberanas, o que não é lógico, né? A primeira condição de toda doutrina é de ser lógica. Ora, a dos demônios, em seu sentido absoluto, peca por essa base essencial. Compreende-se que na crença dos povos atrasados, que não conheciam os atributos de Deus, fossem admitidas as divindades malfazejas, como também os demônios. Mas é ilógico e contraditório para aqueles que fazem da bondade de Deus um atributo por excelência, supor que ele possa ter criado seres devotados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente, pois isso nega sua bondade. Os partidários da doutrina dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade dos seus ensinamentos, pois os desejamos ver mais no coração do que na boca dos homens. Mas estarão bem certos do sentido que ele dava à palavra demônio? Não se sabe que a forma alegórica era um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Tudo que o Evangelho contém deve ser tomado ao pé da letra? Não precisamos de outra prova além dessa passagem. Então o Espírito cita uma passagem bíblica. Logo após esses dias de aflição, o sol obscurecerá e a lua não derramará mais sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências celestes serão abaladas. Digo-vos, em verdade, que esta geração não passará sem que todas estas coisas se tenham cumprido. Olha a passagem que ele diz, bem alegórica, né? Não temos visto a forma do texto bíblico ser contraditada pela ciência no que se refere à criação e ao movimento da Terra? Isso já passamos lá atrás, séculos atrás, quando a igreja dizia, né, que na verdade era o universo todo que gira em volta da Terra, né? Achava-se que o próprio Sol girava em volta da Terra. E na verdade é totalmente contrário. A Terra é só um pequenino planeta que gira em volta de todos os outros sistemas, uns sobre os outros, né? Não pode ocorrer o mesmo com certas figuras empregadas pelo Cristo, que deveria falar de acordo com os tempos e os lugares? O Cristo não poderia dizer conscientemente uma coisa falsa. Assim, pois, em suas palavras, há coisas que parecem chocar a razão. É porque não as compreendemos ou as mal interpretamos. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Da mesma forma,
que acreditaram em seres perfeitos de toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Pela palavra demônio devem, pois, se entender os espíritos impuros, que frequentemente não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de que seu estado é transitório, né? Então, os espíritos impuros podem permanecer no mal, mas eles naquele momento, mas eles não são perpetuamente maus. São os espíritos imperfeitos que murmuram contra as provas que devem suportar e que por isso suportam-nas por mais tempo. Chegarão, porém, por seu turno a sair desse estado quando o quiserem. Poder-se-ia aceitar então a palavra demônio com esta restrição, mas como é entendida num sentido exclusivo, poderia induzir ao erro, fazendo crer na existência de seres especiais criados para o mal. Com relação a Satanás, é evidentemente a personificação do mal sobre uma forma alegórica, pois não se poderia admitir um ser mau a lutar de potência a potência com a divindade e cuja única preocupação seria a de contrariar os seus desígnios. Precisando o homem de figuras e de imagens para impressionar a sua imaginação, ele pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos lembrando as suas qualidades ou os seus defeitos. É assim que os antigos querem personificar o tempo, pintaram-no com a figura de um ancião portando uma foice e uma ampulheta. A figura de um homem jovem seria um contrassenso. A mesma coisa se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Modernamente, os anjos ou espíritos puros são representados por uma figura radiosa, com asas brancas, símbolo de pureza. Satanás, com 2 chifres, garras e os atributos da animalidade, emblemas das paixões inferiores. O vulgo que toma as coisas pela letra, viu nesses emblemas um indivíduo real, como outrora vira Saturno na alegoria do tempo. Então vejam que a própria figura de Satanás, a figura do diabo, foi criada em cima de alegorias. A figura do diabo não existia até certos séculos da igreja, onde foi se criando a figura através de pinturas. E naturalmente o que a igreja fez? Pegou simbologias que poderiam ter sido de cultos de outras religiões, a própria figura do bezerro de ouro, né? Onde aí Satanás passou a ser uma figura com cabeça de boi, cabra, bode, coisa do tipo, chifres, né? Metade homem, para demonstrar a influência dele sobre os homens, e pernas, né, de animal com cascos e tudo mais, e rabo. Então foi toda uma figura criada, né? Uma alegoria criada. E é claro, naturalmente, Deus não tem uma outra divindade maligna que luta contra ele igualmente. Se toda a criação do universo provém de Deus, não poderia Deus ter criado o mal. O mal é uma escolha dos espíritos ignorantes que é transitória e acaba um dia. Então, meus amigos, isso que tínhamos para o estudo do Livro dos Espíritos, terminando aí esse capítulo 1, né, do livro 2, aqui na parte de Anjos e Demônios. No próximo estudo vamos iniciar o capítulo 2, a encarnação dos espíritos, os objetivos da encarnação, da alma, o materialismo, e vamos então continuar lá na questão 132. Até o próximo estudo do Livro dos Espíritos.